Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erson e daremos encaminhamento à leitura de nosso terceiro capítulo do livro O Príncipe dos Canalhas. Surprise, motherfucker. Por favor, queiram dar atenção à leitura. E se por acaso tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo do vídeo para que eu possa estar respondendo a vocês. Bem, vamos lá à leitura. Capítulo 3. Jéssica ficaria mais calma se soubesse que causaria pesadelos a Lord Dyne. Os sonhos dele começaram de forma bastante agradável, com atividades devassas e lascivas. Como sempre, sonhava com mulheres que na verdade nunca tocaria. O Marquês não ficou alarmado quando a protagonista se mostrou ser a irritante irmã de Bertie Trent. Ao contrário, Dyne desfrutou imensamente da possibilidade de colocar aquela intelectual arrogante em seu devido lugar, deitada, de joelhos ou em posições que ele duvidava serem anatomicamente possíveis. O problema era que, sempre que estava prestes a inundar seu ventre virginal com a semente quente dos Ballisters, algo pavoroso acontecia. Ele acordava. Às vezes, via-se afundando em areia movediça. Em outras, estava acorrentado em uma cela escura e fétida, com criaturas que não conseguia ver lhe rasgando a carne. Às vezes, ele se encontrava no necrotério durante uma autópsia. Como era um homem de considerável inteligência, Dyne não teve dificuldades para entender o simbolismo. Tudo de aterrorizante que surgia em seus pesadelos era, metaforicamente, o que acontecia com um homem quando uma mulher o fisgava. Ainda assim, ele não entendia por quê. Durante o sono, seu cérebro insistia em incomodá-lo sobre o que ele já sabia. Havia anos, ele sonhava com mulheres com quem não tinha intenção de se envolver. Costumava imaginar que a prostituta com quem estava era uma dama que o atraíra. Pouco tempo antes, fingira que uma voluptuosa rameira francesa era Leila Belmont e saíra do quarto muito satisfeito. Não, mais satisfeito, porque a prostituta havia demonstrado bastante entusiasmo, enquanto a verdadeira Leila Belmont provavelmente arrebentaria os seus miolos com um porrete. Em resumo, Dyne não tinha dificuldades em distinguir fantasia e realidade. Havia conhecido Jessica Trent e sentir um desejo perfeitamente normal. O mesmo que sentia por quase toda mulher atraente. Tinha um apetite sexual excessivo, herdado, sem dúvida, da mãe vadia, a italiana de sangue quente e da família materna. Se sentisse desejo por alguma prostituta, pagava ela e a possuía. Se sentisse desejo por uma mulher respeitável,
encontrava uma prostituta para substituí-la, pagava ela e a possuía. Muito bem. Cachaça, c... aí. Como é, rapaz? Cachaça, c... De novo. Toma cachaça, c... É falta de remédio, fraqueza. Foi o que ele fez em relação à irmã de Trent, ou o que tentou fazer, já que ainda não tinha concluído o serviço. Não eram apenas os sonhos que o atormentavam. O incidente no Windhurst não havia exatamente terminado com seu apetite sexual, mas deixou-lhe um gosto amargo na boca. Dain não voltara ao quarto de Chloe para continuar de onde havia parado, e não contratara nenhuma outra prostituta desde então. Disse a si mesmo que as tendências voyeurísticas de Belmont dificilmente seriam motivo para que ele parasse de se envolver com meretrizes. Mesmo assim, Dain se sentia relutante em entrar em qualquer quarto com qualquer fille de joie, o que criava um problema sério, já que era exigente demais para se sujeitar a possuir uma mulher em um beco fedorento de Paris. Consequentemente, entre os sonhos que o atormentavam e o gosto amargo na boca, ele não conseguia exorcizar seu desejo de possuir a senhorita Trent. Por isso, depois de uma semana, o humor de Dain estava bastante violento. Então, não havia pior hora para que Bertie Trent lhe contasse que o quadro sujo e embolorado que a senhorita Trent comprara por 10 sous tinha se revelado um ícone russo extremamente valioso. Alguns minutos depois do meio-dia, Lord Dain tentava se esquivar do conteúdo de uma banheira que fora despejado de uma janela do segundo andar de uma casa na Rue de Provence. Ao tentar não se molhar, ele não percebeu quem vinha trotando em sua direção. Quando o Marquês se deu conta, o imbecil já estava ao seu lado e começava a fazer suas revelações. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Empolgantes. Dain franziu o senho quando o relato chegou ao fim. Ou melhor, quando Bertie parou para respirar. O quê? E é russo? Um cone. Não que seja uma forma geométrica, mas uma daquelas gravuras pagãs com muita tinta dourada e detalhes folheados a ouro. Acho que você quer dizer um ícone, disse Dain. Se for esse o caso, receio que sua irmã tenha sido enganada. Quem lhe disse tamanha besteira? Lefebvre, disse Bertie, pronunciando o nome como Fulver. Lord Dain sentiu o estômago embrulhar. Lefebvre era o avaliador mais respeitado de Paris. Até mesmo as casas de leilões o consultavam de vez em quando.
Há inúmeros ícones no mundo, disse Dain. Se for um dos bons, ela fez uma ótima barganha com seus 10 souls. A moldura estava incrustada com muitas gemas pequenas, pérolas, rubis e coisas do tipo. Falsas, eu presumo. Bert exibiu uma careta, como fazia sempre que se esforçava para formular uma ideia. Bem, não seria estranho, não? Colar um monte de pedrarias fajutas em uma bela moldura de ouro como aquela? A pintura que eu vi tinha uma moldura de madeira. A cabeça de Dain estava começando a latejar. Mas isso foi o mais inteligente. A madeira era parte do estojo que usaram para enterrar a pintura. Por isso ela estava tão suja. Não é uma bela piada? Aquele pão duro do Champtoise não fazia a menor ideia. Ele vai arrancar os cabelos quando descobrir. Dain estava pensando em arrancar a cabeça de Bert. 10 souls? E Dain descartar a pintura. Não lhe dera mais do que uma rápida olhada. Enquanto a irmã execrável observava a peça com sua maldita lente de aumento. Ela tem uma expressão interessante no rosto, disse Jéssica. E Dain, distraído por ela, não suspeitou de nada. Porque não havia nada do que suspeitar, disse ele a si mesmo. Bert não tinha metade do cérebro de um pavão. Obviamente, ele devia ter entendido tudo errado, como sempre. O cone era apenas uma daquelas imagens sagradas que todo fanático religioso na Rússia tinha no canto de algum cômodo, com um toque de tinta metálica e pedaços de vidro colorido colados nas molduras. Claro, não vou dizer nada, Champtoise, continuou Bert, com a voz ligeiramente mais baixa. Eu não devia contar a ninguém, sobretudo a você, disse ela. Mas não sou um cachorrinho, como respondia ela. Então, não vou deixar de fazer o que tenho vontade, não é? Por isso, saí de lá para procurá-lo. E o que encontrei bem a tempo, porque ela quer ir ao banco assim que Genevieve fizer a cesta. Então, a pintura vai ficar trancada no cofre e você nunca mais vai vê-la.
O Marquês de Dain, Jessica sabia, estava furioso. Ele estava sentado em sua cadeira com os braços cruzados diante do peito e os olhos semicerrados. Enquanto esquadrinhava lentamente o interior da cafeteria. Aquilo a fazia lembrar o olhar cáustico que imaginava que Lúcifer devia ter lançado ao redor logo depois da queda. Ela ficou surpresa ao perceber que aquele olhar não deixara uma trilha de escombros por onde passava. Mas os clientes simplesmente desviavam os olhos e voltaram a prestar atenção quando Dain concentrou seu desgosto sobre ela. Embora já houvesse decidido como lidaria com o problema, Jessica estava irritada por saber que seria mais fácil se Bert tivesse agido com um pouco mais de discrição. Desejou não ter levado o irmão à loja de Lefebvre quando foi buscar a pintura. Mas como ela poderia saber que a peça era bem mais do que o simples trabalho de um artista talentoso? Até mesmo Lefebvre ficou espantado quando começou a trabalhar na imagem e descobriu a moldura de ouro incrustada de joias sob a madeira apodrecida. E, naturalmente, como a peça ficou brilhante e reluzente depois que Lefebvre terminou de restaurá-la, Bert pareceu muito empolgado. Empolgado demais para dar ouvidos à razão. Jessica tentou explicar que falar sobre o ícone a Dain seria como agitar uma bandeira vermelha diante de um touro. Bert desdenhou dela com vários muxoxos e disse que Dain não era mau perdedor. E mencionou que o Marquês devia ter uma dúzia daquelas imagens e poderia comprar mais uma dúzia se quisessem. Fosse lá o que Lord Dain tivesse, Jessica estava certa de que não era nada como aquela rara Madonna. E, embora ele tivesse parecido entediado quando ela lhe mostrara o ícone e a parabenizado de maneira incrivelmente condescendente, além de haver insistido entre risos em acompanhá-la, junto com Bert, até o banco para assustar qualquer assaltante em potencial, Jessica sabia que ele queria matá-la. Depois que o ícone foi guardado e trancado no cofre do banco, Dain sugeriu que parassem para tomar um café. Eles mal haviam se sentado quando Dain mandou Bert procurar um charuto que ela duvidava que existisse. O irmão provavelmente não voltaria antes da meia-noite. Se é que voltaria. Ele correria até as Índias Ocidentais para encontrar o charuto imaginário. Como se Dain fosse Beelzebub. E o irmão, um dos seus diabretes de estimação. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Com Bert fora do caminho, Dain havia acabado de avisar silenciosamente os clientes da cafeteria
para cuidarem das próprias vidas. Se ele a pegasse pelo pescoço e a estrangulasse até a morte, Jéssica duvidava que qualquer pessoa ali fosse em seu socorro. Ela achava que ninguém emitiria nem uma única sílaba em protesto. Quando Lefebvre disse que aquela coisa... Uma moeda sim, mas como não tem, não. Não te deram nem R$1? Pô, que sacanagem. Nem R$1. Custava 500 conto. valia, foram as primeiras palavras dele desde que fizeram o pedido ao dono da cafeteria. Quando Dain entrava num estabelecimento, era sempre o proprietário que corria para atendê-lo. Ele me aconselhou a não vendê-la imediatamente, disse ela evasiva. Lefebvre quer contratar um cliente russo antes. Um primo ou sobrinho do czar que... 50 libras, disse Lord Dain. A menos que esse russo seja um dos inúmeros parentes loucos do czar. Ele não vai lhe dar nem um centavo a mais. Então, ele deve ser um dos loucos, disse Jéssica. Lefebvre mencionou uma quantia bem acima disso. Ele a observou com um olhar duro, encarando aquele rosto severo e sombrio. Aqueles olhos negros implacáveis. Não foi difícil para Jéssica imaginá-lo sentado em um imenso trono de ébano na parte mais funda dos abismos de Hades. Se olhassem para baixo e descobrisse que a bota cara e lustrosa que ele calçava havia se transformado em um casco de bode, ela não se surpreenderia. Qualquer mulher com um mínimo de bom senso ergueria a barra das saias e fugiria. O problema era que Jéssica não conseguia chegar àquele nível de sensatez. Uma corrente magnética percorria seus nervos, contorcia-se e esgueirava-se pelo seu organismo, criando um calor estranho e entorpecente que derretia seu cérebro de maneira impiedosa. Queria arrancar os sapatos e deslizar o pé coberto pela meia de seda por aquela bota, de cima a baixo. Queria deslizar seus dedos por baixo da camisa engomada que ele usava e acompanhar os contornos das veias e os músculos do seu pulso e sentir-lhe a pulsação. Acima de tudo, queria pressionar seus lábios naquela boca dura e depravada e beijá-lo até perder os sentidos. É claro que um ataque tão ensandecido a deixaria deitada de costas e resultaria na rápida eliminação da sua virgindade. Possivelmente, à vista de todos os clientes da cafeteria. Em seguida, se ele estivesse de bom humor, poderia até mesmo lhe dar um tapa carinhoso no traseiro e mandá-la voltar para casa. Refletiu ela melancólico.
Senhorita Trent, disse ele, tenho certeza de que as outras meninas na escola achavam seu senso de humor hilário. Entretanto, talvez se parasse de piscar os olhos por um momento, sua visão se desanuviaria e você perceberia que eu não sou uma garotinha. Ela não estava piscando. Quando Jéssica queria bancar a Coquette, fazia isso com convicção. E não era ingênua para usar esse método com Beelzebub. Piscar? Repetiu ela. Eu não preciso piscar os olhos, meu senhor. É assim que faço. Ela lançou um olhar para um francês atraente sentados nas proximidades. E depois fitou Dain de soslaio. Isso não é piscar, disse ela, libertando o francês instantaneamente enfeitiçado e concentrando outra vez toda a sua atenção em Dain. Embora ninguém pudesse acreditar que fosse possível, a expressão dele ficou ainda mais sisuda. Eu também não sou nenhum garotinho, disse ele. Recomendo que guarde esses olhares fatais para os rapazotes tolos que respondem a eles. O francês agora o observava com uma fascinação intensa. Dain se virou e olhou para ele. O homem imediatamente desviou o olhar e começou a conversar com seus companheiros. Ela se lembrou do aviso de Genevieve. Jéssica não sabia ao certo se Dain tinha a intenção de fisgá-la para si, mas percebeu que ele havia acabado de erguer uma placa de proibido pescar. É mesmo? É! Foda-se! Uma forte emoção percorria seu corpo, mas ela já esperava por isso. Era a reação primitiva de uma mulher quando um homem atraente exibiu sinais irritadiços de posse. Tinha consciência de que os sentimentos que nutria por ele eram decididamente primitivos. Por outro lado, ela não estava completamente fora de si. Conseguia ver grandes problemas se formando. Era fácil perceber. E escândalos o seguiam aonde quer que fosse. Jéssica não pretendia ficar no meio de um deles. Eu apenas estava demonstrando uma distinção sutil que aparentemente lhe escapou, disse ela. A sutileza, pelo que vejo, não é o seu forte. Se isso for uma forma sutil de me lembrar que eu deixei passar o que seus olhos penetrantes encontraram naquela pintura imunda,
Fim da primeira parte do capítulo 3. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo e mais uma vez estender o meu muito obrigado. E depois iremos dar continuidade à parte 2 do capítulo 3. Mais uma vez estou grato por tudo. Valeu, falou e fui! Obrigado!